No episódio de hoje vocês vão poder acompanhar os novos artistas angolanos da nova escola, que é a Lotus Gang. Por que esse nome? Porque é um nome diferente. Também porque a Lotus é uma flor específica. Combina conosco também, nem somos flores. Flores. Eles que vieram cá no nosso programa para falar um pouquinho sobre a sua carreira, e esteve uma coisa muito interessante. Houve envolvimentos com senhoras de idade. Eu já cheguei a transar com uma baby que tem idade da minha velha. Minha mãe vai fazer 50 anos esse ano. Tá a ver? Houve coisas que são muito importantes que foram ditas por ele, como também houve coisas que eles disseram que têm a ver com artistas angolanos que de certa forma têm feito muito barulho na New School. O Lilão que faz barulho. Faz barulho, é pra mim, é minha opinião. Tem o Lili, tem também o Kenny. O Kenny nesse momento, tipo, falar de Macuin. Nós estamos a passar mal, mano. Nem todo mundo tem esse mambo de Macuin. Estamos a passar mal, Angola tá mal, estamos a ver de táxi para nós estar aqui. Nunca vi, toda a rima dele, tipo, uma rima do Kenny. Deixa o nigga falar. Eu já vou saber, não, o Kenny nessa música, mesmo até que eu não ouvi, falou de Macuin. Quando vai me aumentar, eu sabia, já começou a ouvir o Kenny muito. Ele também faz barulho. Artistas estes que muitas das vezes, segundo o pensamento deles, foi algo que supostamente eles consideram que é interessante, como também consideram que não é interessante. Eles falaram um pouquinho sobre o seu historial e contaram-nos como é que eles entraram para a música. E também falaram sobre o seu estado de espírito, aquilo que eles acham que é o mais essencial para se alcançar a fama, bem como também abordaram sobre a questão de formação e os critérios que eles devem usar daqui para frente para atingir o sucesso. Então, se tu gostas, vamos acompanhar esse episódio que também poderá ser interessante para ti. Epa, olá, sejam todos bem-vindos. Então vamos começar mais um programa da Who Talks. Hoje eu estou com um grupo de rappers, eles que vão falar um pouquinho da carreira, vão falar da sua trajetória, vão falar das dificuldades e as facilidades que eles têm tido no mundo da música angolana. Então, se tu gostas do nosso episódio, deixa o like, subscreve o canal, e se tu acompanhas os conteúdos destes rappers, vão para as redes sociais no qual eles detêm e subscrevam também e deixem like e comentem sobre os trabalhos que eles têm feito, ok? Dizendo que esse programa só é possível ir para o ar graças a 3 empresas que dão todo o suporte, que é inicialmente a Elenio Pay e a Coffee Cash. Estas duas têm produtos e serviços distintos e vocês podem vê-los aqui na descrição, bem como no rodapé. E em função disso, vocês podem solicitar os serviços e ganharem 25% de desconto. Já se tu és aquela pessoa que quer fazer uma encomenda de um fio personalizado, queres oferecer a um familiar, ou aquela pessoa que é mais chegada a ti, então podes contactar a Bri Acessórios, que é uma empresa de produção de fios e mascotes personalizadas. E se tu tens um interesse, entre em contato com elas, podes ver o contacto aqui na descrição, bem como o link das redes sociais de cada uma dessas empresas. Então vamos lá para a nossa conversa. Eu vou desejar aí uma boa noite para os convidados. Boa noite. Estão todos bem, não é? Estamos bem, graças a Yeah, Deus. eu vou pedir que vocês não mexam nos meus ícones, estás a ver? Yeah, se querem mexer alguma coisa, que mexam nos dedos, estás a ver? Yeah. Compreendido. Yeah. Então, porque assim também vocês ficam mais tranquilos. São ansiosos? Não. Um pouco. Eu estou um bocado. Ansioso? Olha, porque eu te recomendo a ver o episódio anterior que fala sobre ansiedade. E ansiedade, quando chega a um nível demasiado, pode levar à depressão. Então, um conteúdo que nós lançamos anteriormente ao vosso episódio, que vocês poderão acompanhar sobre conceitos dessa natureza e aprender um pouquinho mais. Tá bem. Então, vocês são rappers, cantam rap, não é? É esperado que rap faz rap. Imagina um rap fazendo kizomba. Seria outra coisa. Será outra coisa, isso já tem a ver com ser versátil. Mas como é que vocês começaram a entrar para o mundo do rap? Eu se enderecei com Estás a tremer? Com 12 anos. Com 12 anos. Mas tu querias tanto participar na entrevista aqui no podcast da Rua. Não, Será até que não estou a tremer, está à vontade. Quando eu comecei com 12 anos,
me interessei com a Young Money, com Lil Wayne. Eu sou muito fã do Lil Wayne. Epa, eu pensei que fosse filme, mas quando eu meti no DVD, naquele time era DVD. Yeah, me interessei, fiquei fã de rap. Mas qual era o tempo? 2012 que comecei, que eu entrei no rap, no mundo da música, por intermédio do Lil Wayne. Mas qual é o nome do vosso grupo? A Lotus. Lotus Gang, Lotus. Lotus Gang. Lotus. Sim. Por que esse nome? Porque é um nome diferente de muitos. Diferente de muitos grupos que têm existido hoje em dia, na nova era. Vou pedir que tu encostes mais aí. É um nome diferente, também soa bonito. Podes aumentar mais um pouquinho o volume da voz, tá a ver? Solta mais, fica à vontade. Também porque a Lotus é uma flor, né? Uma flor específica. E combina conosco também, nós somos flores. Flores. Isso mesmo. Ok. Mas agora, ele tem uma voz de presença, mano. Voz de rapper mesmo, tá a ver? Vocês têm voz mais de quem faz house. Ah? Isso é quando a gente. Epa, ele é o mais romântico já pra. Ela que faz aquele coro das músicas românticas. R&B. Ele é que Ele é o faz, Mr. Romântico. que faz a mulher se apaixonar pra. Quem deu a pra ideia Lotus. da criação desse nome do grupo? Fui eu. Foste tu. Sim. Tu baseaste em quê? Em uma flor? Não me baseei numa flor. Tipo, há anos atrás, eu vi uma mixtape do nigga da TRX, o Newton CM, com o título Lotus. Ok. Fui pesquisando o nome e, consoante o significado, achei que é um nome bonito e também ficaria bem para o grupo. É diferente. Então significa dizer que um membro da TRX impulsionou o vosso nome. Pode ser. É mais ou menos isso, podemos De dizer que alguma é mais ou forma, menos né? isso. De alguma forma. Olha, eu vou pedir que vocês realmente se soltem porque vocês estão aí tão tímidos que... Até que tímido não estamos. Já tomamos Nem já à um pouco. vontade. Hã? Um pouco. Nem um pouco. Estamos já Não, estamos à vontade. tu estás a falar baixo, mano. Muito O público baixo. aí não vai conseguir te ouvir. Tu falas a um nível mais moderado, estás a ver? Estás aí baixando as frequências. Tu quando estás no estúdio, tu tens de cantar a uma frequência exata, estás a ver? Porque tu quando varias a frequência, o canto também sai mal. Por isso é que tu quando fazes as tuas músicas e vais ao produtor, tu vês que há partes em que tu tens um tom mais alto e há partes que você tem um tom mais baixo. Estás a ver? A ideia de uma cena cantada é tu teres os tons no mesmo nível. Sim. Excepto quando tu vais fazer uma determinada variação, mas o nível não é tão baixo em relação ao nível ou uma sequência inicial, estás a ver? Quer dizer, eu já estou a te dar bases da cena que tu fazes diariamente. Podemos aprender. Estamos aqui. Se calhar eu também sou um rapper em casa. estás a ver? Quem sabe? sabe, né? Hã? Quem sabe? Mas agora, como é que vocês decidiram ser rappers, não é? E entrar para a nova escola angolana? Porque vocês ainda são artistas da nova escola, são novos talentos. Como é que vocês têm visto, não é, o estilo rap propriamente agora que vocês entraram? Eu diria que a nova geração, né, de rappers temos uma boa energia. Eu digo isso sempre nas minhas abordagens. Nós temos uma boa energia, só que acho que as nossas intenções muitas das vezes não são as corretas. Por exemplo, nós temos aquela energia de trabalhar e tudo mais, mas muitas das vezes os caminhos pelos quais tentamos optar para talvez atingirmos o top não é dos caminhos corretos. Qual o caminho que tu estás a dizer? Me refiro, por Vários exemplo, caminhos. em tentar pisar alguém para subir, Sim. outros talvez relacionarem-se com pessoas do mesmo sexo para subir, Yeah. outros até indo mais além, que é São pegando coisas. o feitiço para subir. Então, acho que nós temos uma boa energia, nós queremos realmente trabalhar, mas Tu achas que para vocês atingirem o sucesso vocês tinham que entrar por esse caminho? Não. Acho que Porque não. se nós estamos aqui, é mesmo primeiro é a oração. Tá? É a fé. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui. Tem muitos rappers também que eu acredito que
querem participar, tá aqui no programa, mas não têm esse privilégio. Deus acima de tudo. Deus acima de tudo, então. Não, todos, Sim. todos têm o privilégio de cá estar. Se vocês tiveram o benefício, significa dizer que os outros também têm. Por quê? Porque não existe burocracia que impede com que uns participem e outros não participem. Não, até que É não. inclusivo. Ok? É inclusivo. Só se deve respeitar o tempo. Certo. Por quê? Porque vocês estiveram ali, até então vocês fizeram um pedido acima da hora e foi aceito. Yeah. Porque em questões normais vocês estariam ali numa lista, se Espera. calhar de Espera. estarem ali aqui há um mês. Porque existiam já coisas marcadas e vocês entraram numa época em que foi desmarcada alguma coisa. Estás a ver? Quer dizer que vocês entraram com algum benefício. Quer dizer que eu também tenho que investigar aí a minha equipa, né? Se calhar passou-se alguma Não, coisa. Não, é é tudo- sorte. É Mas tudo eu graças posso- a Deus. Tudo graças a Deus. Se calhar vocês moveram alguns pauzinhos. Não. Entraram Acho com que a foi- agenda acho que foi a rápida. química. A química? Química de quê? Se não houve o contato A interação telefônico. A entre... interação, talvez a interação. Nós Houve interagimos uma muito química. bem Com quem? com o Helênio. Ah, com o Helênio. Sim. Mas quem vos passou o contacto do Helênio? Foi o Lorde. Então vocês têm que É, um mandar uma props. props Já para o dou Lorde. props ao Lorde Big Alva. props, mano. Também o velho Robinho, um props para ele. Um conta que tem também nos apoiado daquela garra. Kazanga. Epa, estamos aqui para vencer. Mas eu estou a sentir que tu estás bem apreensivo, É uma mano. emoção assim. Precisas de uma cerveja ou quê? Não, talvez do meu baby. Não tô bem psicologicamente. Uma baby. Assim a baby ia fazer o quê? Uma massagem? Ô, mas rebolada. Aqui no programa nós não permitimos esse tipo de cenas ao vivo. Ou tu vens para aqui para oferecer algum conhecimento e passar aquele talento que você tem, ou tu ficas para casa assistir aquele que de certa forma tem uma boa informação para passar para o público. Tu não vais Até chegar que aí, A mente dele eu acho que tá poluída, né? poluído. Mas Até não agora, quer chegar lá. como é que vocês entraram por rap? Bem, a nossa inserção, né? Acho que falo particularmente ou no geral? Vamos lá saber Pode ser a história de particularmente. cada um. Bem, acho que como todos aqui, né? Sonho da música desde puto. Eu lembro-me que desde puto que eu venho fazendo música, venho tocando guitarra, bateria, né? E guitarra também. Acho que eu tenho uma veia artística puxada do meu pai. O meu pai também não faz música profissionalmente, mas tinha sempre essa de tocar guitarra e tudo mais, e acho que eu puxei aquilo dele. E passei a ouvir muita música e tudo mais. Acho que em 2017, né? 17 ou 18, quando o Chuchu Bauer surgiu, né? Os Mobbers nesse caso. Eu ouvi o Chuchu Bauer. Não me lembro muito bem da primeira música, mas depois de eu ouvir, eu tipo disse, damn, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer o que esse nigga faz, estás a ver? Eu já ouvia alguns rappers atrás, mas de alguma forma não me impulsionavam a querer fazer também isso. Era tipo, ouvir, ok, tá tudo bem. Mas depois de eu ouvir o Xuxa, eu tipo, quero fazer o que ele fazia. É o que ele faz nesse caso, porque ele é diferenciado. Acho que as abordagens dele, a entrega dele nas músicas, puxou-me para isso também. Desde aí, passei a fazer também. E a vossa? Como é que foi? Bem, no meu caso, eu sempre fui um amante de música desde muito cedo. Desde meus 5, 6 anos. Eu já era bem fã dos Zona 5. Também já vibrava com as cenas do Dita Finha. Eu também. Dita Finha era o meu best rapper mesmo da infância. Era. Sim. Já não é. Os tempos, posso dizer que os tempos mudaram. E estou a ouvir mais assim outras vibes. Mas uma inspiração é sempre uma inspiração, mano. Independentemente de tu vês outros rappers que vão surgindo ao longo do tempo, existe sempre uma base. É mesmo, o Dita Fé não tem como. Sim, não deixa de ser Quer dizer, tu eras um falso seguidor do Dita Finha. Não, até que não é isso, né? Ainda até hoje eu posso dizer que é uma base, uma fonte de inspiração. Só que já não posso dizer que é o meu best rapper. Mas antes era. Sim. Por quê? Porque era o melhor na época e agora já não é? Não sei.
Porque algo que para ti é melhor, ao longo do Continua a tempo, ser sempre vai ser sempre o melhor. Claro, a realidade é diferente. Sim, a realidade é O momento é diferente. diferente, mas tu, se realmente tens ele como tua inspiração, Uhum. então ele vai permanecer sempre ali. E tu vais começar a colher os frutos bons que ele fez e tentar ajustar com aquilo que você está a fazer. Mas eu acho que até certa parte isso chega a ser bem relativo. Porque imagina que um artista que até certo momento fazia uma boa música e tudo mais, música com conteúdo que de alguma forma te inspirava. E do nada para de fazer, começa a fazer talvez músicas banais. Acho que tu já não tens como te espelhar naquela pessoa. Não, te espelhar não, mas tu começavas a respeitar aquilo que o artista fazia na época que ele fazia as coisas que tu gostavas, Ok? porque tu continuas a permanecer o mesmo gosto nas coisas que ele fazia que tu gostavas. Agora, o que ele faz anteriormente que tu não gostas, que tu consideras que é o errado, é uma coisa. Mas ainda assim, se ele voltar a fazer aquilo que tu gostas, talvez ele vai voltar a te encantar conforme te encantou anteriormente. Sim. Estás a perceber? Então, é uma fase. É uma Tu fase, tens certo? de dizer, olha, eu tenho referência do fulano, ok? Independentemente dele estar fazendo um estilo hoje diferente e tudo mais, mas eu gosto do fulano porque ele quando vem para fazer isto que eu gosto de fazer, ele faz bem. Exato. Aí é uma coisa. Agora tu dizes que eu me inspirava no fulano e depois deixei, aí tinha que ser uma coisa do seguinte. Ele não sabe cantar e o artista também não sabe cantar e ele gostava e quando descobriu que aquilo que o artista fazia não vale nada, ele dizia, pá, então eu também, estás a ver? discípulo. Aprendeu e vai dizer, ok. É Tem como que se alguém nega. chegasse e te ensinasse 1 mais 1 é igual a 7 durante muitos anos e depois quando tu começas a descobrir, tu vais dizer, uau, fui enganado. Tita Bom Fé é tempo. um rapper que foi. Até hoje, até hoje eu cota que respeito o faz Cota uma música. Jetafinha. Segundo já aquilo que eu estou a te dizer, já estás aí. Olha, vamos Não, Não, o colocar talvez respeito no não silêncio, muda. estás a ver? O respeito não muda. O respeito está sempre aí. Também Tita Fé Só que Alex. hoje em dia Ele tá mais focado estou mais focado em se ouvir outras vibes, outras Mas falavas outras como é que tu ondas. entraste. Sim, mas eu também não entrei pro mundo do rap por intermédio do Gitafinha. Mas foi uma inspiração. Foi uma inspiração, porque eu gostava muito de música e de rap em particular. Ok. Mas a minha grande inspiração para entrar no mundo do rap foi o meu irmão mais velho. Não, não é só tocar, estás a ver na mesa, porque vai dar aquele som aí da mesa, estás a ver? Foi Oh, o... a ansiedade Mas bate eu na gosto. pele, estás a ver? Tem que ver o que é anterior. O vídeo vídeo do dele. canal. Quem? Ele. A Tem que falar ver a ansiedade, conceitos de ansiedade, depressão, imediatismo. Tens que ver isto, porque normalmente quando alguém fica muito ansioso, ele quer fazer gestos, quer tocar em algo para tentar combinar com aquilo que ele fala. Relaxa, você é trapstar, Jay. Relaxa, não fica nervoso. Precisas de uma cerveja? Sim, se tiver, é bem-vindo. Ou eu acho que tenho aí uma. Se tiver, é bem-vindo, sem tabus. Mas depois ficas aí tão fly que depois acabas voando e falar demais. Depois vais dizer ali que é superior ao Dita Finha. Vai precisar de um Red Bull. Old school é old school. Respeito acima de tudo, primeira coisa. A E tu humildade. como é que entras para o mundo do rap? A Young Money foi uma fonte de inspiração e continua a ser até hoje. Qual é a referência que vocês têm? Ele disse um pouquinho sobre... Xuxa, Epá, boa. vocês falaram da Lotus Gang, mas não falaram o vosso nome individual, mano. J. Holly, Vitoriano Manuel. Mr. Melanina. Que eu vou se negar William Lodge. Há um rala no Dário que me dá o William Lodge. O nome do William Lodge foi intermédio do Dário. Um rala back pro Dário. Ok, ele falava que espelhou-se muito nas músicas que o Xuxa Barro fazia, que de certa forma foram uma referência, foi e é uma referência para ti no rap nacional. Mas para além do Chuchu Bauer, quais rappers em particular vocês mais admiram cá em Angola? Jetafinha, né? Jetafinha. Kid MC. Tem até o X também. RX é um grupo. Rapper. Eu não disse grupo musical, eu Eu tenho disse Abdel. artistas. Abdel. Toy Toy, T-Rex. T-Rex. Aqui em Angola.
Não, pode dizer no Eu geral. tô No também geral? angolano. Ok. Pelo que sei é angolano. Orochi, a Main Street. Sou muito fã da Main Street. Lil Wayne, Young Money, Chris Brown. Yeah. Take Off. Para vocês, o que é que vocês consideram a base inicial para ser um bom rapper? Bem, vou falar aqui particularmente. Acho que é o conteúdo. Né? Yeah. O Para mim, conteúdo. acho que é o conteúdo. O conteúdo é bastante essencial para ser um bom artista. Porque acho que hoje em dia tem acontecido, ou tem-se feito muitas músicas descartáveis. Yeah. Tem tido muitos artistas e tudo mais. É por isso que eu reitero o que eu disse no princípio, que é sobre energia. Tem artistas com energia boa, mas é o conteúdo e também as intenções, né? Que eu disse, mas aqui eu vou me referir simplesmente ao conteúdo. O conteúdo é descartável. Fazem músicas que duram talvez 1, 2, 3 Toda meses. semana. Depois vai. Então acho que um dos critérios para ser um bom artista é o conteúdo. E também a entrega. Acho que quando o artista se entrega realmente Yeah. numa música, acho que Corpo faz algo alma. magnífico, acho que faz algo poderoso. Acho que é impossível tu entrares num estúdio e se entregares de corpo e alma para fazer uma música banal. Acho que tudo que vem da alma é puro. Acho que é bíblico. Tudo que vem da Então, alma. Alma é puro. Tem almas malignas e tem almas benignas, né? Isso já quando você quer que a tua alma se torne maligna. Aí você tem tudo. O Deus. Acho que o mundo é feito disso, né? De coisas boas e coisas mal. más. Yeah. Só tem dois caminhos. Almas boas e almas malignas. Mas agora, na vossa referência, o que é que vocês acham? Qual é a base fundamental para ser um bom rapper? Concordam com a explanação total que ele fez? Yeah. Sim, eu concordo. Eu concordo. Tipo, Para mim a escrita é muito essencial. Muito essencial para ser um bom rapper. É muito essencial. A escrita. O que vocês mais consideram num rapper é a escrita, o flow. Não, para mim é humildade. Primeiro é humildade. Para mim até o flow não vem ainda muito. Tu achas que muito com acima. humildade a gente consegue atingir o sucesso? Sim. sim. Sim, sim. Quais são as referências nacionais e internacionais que vocês têm de artistas que pela humildade atingiram sucesso? Eu acho que nacionalmente eu diria o Preto Show. Preto Show, a humildade e a dedicação. Yeah. Porque de talento, sendo real, eu não sinto tanto o talento dele. Mas a dedicação e a humildade dele é que lhe colocou no top. Se bem que hoje em dia tem tido aquelas desavenças e tudo mais que muitas das vezes acaba por lado, que ele acaba no lado mal da história, que parece que é o arrogante e tudo mais, mas para quem acompanhou o Preto Show no seu começo, acho que era humilde, ou é humilde, pelo menos para mim, e dedicado. Então acho que humildade é sim um dos fatores primordiais para se atingir o top. Uau. E depois vem a composição, né? Sim. Trabalho composição. também, sim. Trabalho. Para mim o trabalho chega a ser mais importante que a humildade. Como é que é a vossa interação dentro do estúdio? Ou qual é o processo que vocês... Ou seja, como é que vocês fazem as vossas letras do grupo inicialmente? Vocês não têm projetos a solo? Temos. Como é que vocês conseguem dividir para fazer os trabalhos a solo e depois chegar a fazer os trabalhos em grupos? Temos um certo tempo, né? Temos um certo tempo que, tipo, decidimos, não, vamos fazer algo do grupo, ou, se chega um tempo, vamos fazer algo a solo. Então acho que é tudo Com rap. bem cronometrado. Tá? Quando chega a altura de fazer em grupo, vamos fazer em grupo. Quando chega a altura de fazer Solo. a solo, vamos fazer a solo. Acho que Um trabalho a solo. uma coisa não pode atrapalhar a outra. Quando, tipo, para não escrever, nós, tipo, ficamos mais no meu quarto, nós três. Ele opina na minha letra, só escreveu uma cena, tipo, que o Vitoriano não gosta, o Jay. Dá uma dica, como eu posso dar uma dica? Em primeira, a humildade. Quando estás errado, utilizas uma letra que não dá para entrar na música. Nós temos sempre essa... Ele até que é mais exigente, aprendi mais com o Vitoriano nessa área.
Yeah. Qual foi o momento mais inusitado que vocês já tiveram no ato da escrita? Momento inusitado, acho que. Para mim, acho que foi bloqueio. Tipo, eu estava a escrever, já não estava ideias. Eu fiquei tipo, não tinha mais ideias. E deixei para outro dia. Mas não houve aquele momento, olha, vou pedir que tu coloques aí ao pé da cintura. Não houve momentos, de certa forma, que vocês ao escreverem, vocês têm que apresentar a letra no grupo e depois reprovam a tua letra. Como é que você se sente após tu vês um membro do grupo a reprovar a tua letra? Isso para mim serviu como um crescimento. Epa, quando eu mostro, não gostaram, epa, se não gostarem, epa, vou ter que superar. Eu não luto para ser melhor do que ninguém no grupo, eu luto para mim ser melhor do que eu mesmo no passado. Então, se não gostarem, porque vou ter que superar. E aí, mesmo, sucessivamente, com as começar a críticas. crescer. Ouvir também muito Scott, Abdel. E eu, tipo, sangue na minha irmã, morto nas minhas costas, dois tripadores, deixa os tripas a mostra, não sei o nome. Yeah. É um cota muito fodido. Esta é a tua letra? Não, é do Abdel. De uma das músicas dele. É um espelho que eu vejo no rapper. E Abdel é muito fodido. Mas quem grava as vossas músicas? Dá-lhe Pro. Dele Pro. Agora não rala o Dá-lhe Pro. Rala Back. Lina Record. Yeah. Dá-lhe Pro. Como é que vocês veem as produções que têm feito? Mal. Yeah. Dá-lhe Pro é mau. É mau. Acho que Gajo extremamente duro. É um young nigga duro. muito talento, pouca mídia para o rapaz. Mas como é que vocês divulgam as vossas músicas? Bem, nós geralmente, os métodos que usamos são patrocinar primeiramente os links das músicas, né, para ter mais abrangência, para pelo menos 1/3 do Facebook ou Instagram ver. Colocar em bloggers e mais o quê? Rádios também. Rádio, e participar em Tudo algumas mais. entrevistas. Mas falando em blogs, como é que vocês veem a facilidade de vocês colocarem as vossas músicas nesses blogs, principalmente os mais famosos, os menos famosos? Como é que é esse processo? Há certa burocracia até certa parte, né? Há blogs que você entra em contato e não te retornam, mas há blogs também que retornam na hora e optamos por esses que retornam-nos na hora, para não ter que ficar a guardar. Quais são os blogs em Angola que vocês já divulgaram a vossa música e aqueles que ainda não divulgaram e pretendem fazê-lo no futuro, tendo em conta que vocês acham que não, pô, estes são referências para nós? Temos aí o Detox. Detox Produções. Onde já divulgamos. Já, né? Não, Shelly News. Shelly News. Shelly News. Jax né? Music. Jax Music. Af Music. Music. Que só. Yeah. Sim. Parece blogs que que têm estes são trabalhado os assim mais conosco. inclusivos para os novos talentos, não? Sim, sim. Porque os outros são mais rigorosos, avaliam, têm uma equipe técnica, um controle de qualidade bastante rigoroso que faz com que a burocracia aumente. Se for controle técnico ou controle tipo da letra da música, acho que não, porque nossas músicas até certo ponto têm um conteúdo, acho que para todas as idades. Acho que há demanda. Tipo, esses blogs têm uma demanda alta, por exemplo, a Detox. Então, para não ter que aguardar uns tantos meses Pouco até que te responder, temos. optamos por esses que têm uma demanda baixa, mas conseguem nos proporcionar um bom número de downloads. Ok. E como é que tem sido o processo de adesão às vossas músicas para com o público? Como é que tem sido a reação dos vossos fãs? Tem sido positivo, Tem né? sendo positivo. Já minha mãe também é uma das minhas fãs. A tua mãe ouve as tuas músicas. Rala-te até. Um beijo aí a Tete. Toda a nossa Minha mãe. família acompanha nossas cenas. E a toda a família, inclusivamente toda a família acompanha. Mas como é que é a reação dos vossos fãs e tudo mais? É boa. Nós, pelo menos, já conseguimos sentir isso, né? Houve uma vez que fomos ao golfe e houve uma miúda, tipo, nos viu na rua e disse: Nós estávamos com a t-shirt, Lotus. E a os vejo no reconheceu. Facebook e tudo mais. Então acho que o people tem recebido sim bem as nossas músicas, tem partilhado. Dá mesmo aquela força. Acho que mesmo não rala sendo back. famoso, tem pessoas que Yeah.
do nosso Yeah, serviço. Nilson Nilson também. Recebem, recebem. Um abraço aí, a nega do Recebem Nilson de pelo forma vídeo. Já tá na França o Mambo. Os sinais que nem vamos disponibilizar também no dia 30, não? Quantas músicas vocês têm? Nós estávamos na luta já de tempo. Umas tantas músicas. Umas Temos tantas umas músicas. tantas. Tantas músicas. Somos mesmo muito Até já viciados estamos para em estar no lançar uma estúdio. música no dia 30. Sim, no os sinais. domingo. Deste mês? Sim. Se veterano Esse pode domingo dar, já, dia pode 30 dar de julho. Então, uma parte do Do coro. coro. ok. Pode ser, ao vivo. Então Os que, fãs merecem, mano. então que ver os sinais. Tens que ver minha jump com saltos de atingir o sky. Atinge os Estilhaçados no canhões. heart, mas sou conduzido pela mind. Nunca mais fui o mesmo. Fui eu mesmo. Mas isto aqui zomba, não? Que isto é tudo em hype. Não, é um acústico. Tu gostas de rap Edgar acústico. Domingos. Tu tens a mesma tonalidade do voz que ele. Gosto de Edgar, mas É uma referência para ti. até certo ponto sim. Até certo ponto. Eu não posso negar. Mas, porque a vibe é dele, mano. Também a aparência também. Acho que tá Ele tem uma pouquinho aparência lá. de duas pessoas. Edgar e do Mulas. Também me dizem E baixo ele do dizem Mulas sempre esse Baby. mambo. Olha, Até pensei que fosse o Mulas de cabelo cortado. Já me dizem baixo. Mas a tua vibe é mais para o Edgar Domingos. Vês que o Edgar Domingos é um artista com um talento e tanto. Então, tendo ele como uma referência, acho que deve ser uma coisa muito boa, não? Ou tu queres, de certa forma, criar a tua própria essência? Quero criar a minha própria essência. Porque neste coro acabei vendo ele, não O Edgar. a tua essência em Acho si. que é por não ter um beat, né? Acho que é por não ter um beat, por isso. Mas eu tem sim um timbre, talvez, do Edgar Domingos. Tem um timbre do Edgar Domingos. Mas eu esperava que dissesses do Chuchu Bauer. Por quê? Porque eu tipo. É a referência dele. Acho que o Chuchu é. Quando eu comecei, acho. Mesmo na altura, né, a minha forma de compor na altura era. As pessoas diziam que, tipo, você está a escrever tipo Chuchu Bauer e tudo mais. Eu lembro-me que uma vez eu levei uma letra para um amigo, né? Levei para um amigo, Dário, e eu lhe mostrei, eu não lhe disse que a letra era minha. Ele disse que a letra era de Chuchu Bauer e ele acreditou. Disse, cheio, Chuchu Bauer é mau. Depois ele disse, não, é minha letra. E ele ficou cheio. Afinal, escreveste tipo Chuchu. Então, Mas depois eu tive que diversificar porque eu vi que se eu continuasse a escrever que nem ele, eu não teria a minha própria essência. Eu estaria simplesmente a ser um copy-paste do Xuxo. Eu gosto dele e tudo mais, mas eu precisava da minha essência. E bebi um bocado do Xuxo, bebi um bocado do T-Rex, bebi um bocado de outros rappers. Toda boa música. Fiz a minha própria essência. Ok, e falando um pouquinho da interação que vocês têm com os vossos fãs, como é que tem sido? Não é? Quando vocês gravam as vossas músicas, a interação com os fãs tem sido somente em lives? Vocês organizam lives? É? Tipo, eu particularmente, essa relação com os fãs, nós, tipo, eu sou... Não quero divulgação, tipo, o meu cota é o Landrick. Um dos cotas que já tem nome no game. E quando nós estamos com ele, já partilhamos um momento com ele. Na festa assim, da família ali, quando chega, como os fãs chegam também. André, que quero fazer uma foto contigo. Você fica aí, estás a ver? Também acaba por dar força, tá a ver? Não, também vou continuar, vou lutar. Não é tudo não, mano. Fazer teu caminho. Tá me vendo? Uma cota estava comigo, conseguiu de uma certa forma. Tem que trabalhar. E agora tem que trabalhar. É que estamos aqui, estamos a dar essa garra. Vou mostrar o trabalho na casa. Mas como é que vocês veem o imediatismo? Vocês se consideram artistas imediatas? Acho que não. Acho que não. Aconselho sempre os meus rapazes tipo, a manter os pés bem assentes no chão. Porque
Eu vou sempre reiterar, acho que qualquer assunto eu vou sempre reiterar o que eu disse no princípio, que é boa energia e más intenções. É isso que eu falei e acho que se enquadra muito no imediatismo. Por querer tudo de imediato, muitos artistas optam por um caminho errado. Mas acho que se nós também quiséssemos tudo de imediato, já optaríamos por caminhos, sei lá, caminhos obscuros, caminhos que de alguma forma não aprendemos na nossa tenra idade. Acho que nós estamos aqui firmes até hoje, porque estamos a seguir os caminhos que. Mas já alguma vez vocês tiveram uma reunião do grupo em que vocês sentaram para falar sobre esses maus caminhos que vocês supostamente queriam seguir? Não. Já tivemos. Já tivemos algumas conversas, tipo. Cada um pensa da sua forma. Vitoriano tem a sua educação, tem pai dele, eu também tenho a minha família. Dessa conversa, o que é que estavam a decidir? Não, nós nunca paramos para decidir se vamos seguir o caminho errado ou não. Vamos buscar feitiço, qualquer coisa nem assim. por isso, nós nunca fizemos isso. Yeah. Nós sempre paramos para para nos aconselharmos a não seguir esse caminho, independentemente de ninguém ter esse pensamento, mas é sempre bom dar uma martelada para ninguém mesmo também um dia pensar nesse caminho. Então sempre conselho. Tem que ter sempre aquele conselho. Tudo bem, estamos aqui há uns 2, 3 anos, mas um dia vamos chegar lá, persistência e a fé. Como É graças sempre à bom fé porque- estamos aqui. Um beijo também à Lucélia. A Lucélia quem é? Mandou-me das nossas uma fãs. para ela, a fã dela é uma amiga minha. Yeah, Mas- uma baby que manda sempre aquele apoio. Não sei se para ela é fã Mas apoio dela. como? Faz doações para vocês? Não, tem que dar sempre aquele. Apoio Eu moral. acredito que ele vai estar sempre atento no programa, quando nós disponíveis mandar a cena, porque o mamãe tem direito. Ela está sempre lá para comentar, seguir. Epá. Então, Será que dá ela uma gosta de força. algum de vocês? Epá. Quem sabe? Se ela pode dizer isso. Não, ela tem namorado. velho. Não, gosta epá, de tem namorado. namorada, nada é Gosta como impossível. amigo. Ok, se Nada calhar é vocês têm. impossível. Já alguma vez vocês tiveram um relacionamento com as vossas fãs? Eu Não, já. No meu caso, eu nunca tive. Nunca tive. Eu já. Como é que foi? Duro. Tipo, ela, eu senti que só tá comigo por intermédio, tipo, não me dá lote. Que não tá decoração, ela não tá, tipo, da forma que nós estamos aqui. Quando nós saímos, tem pessoas que vão, tava aí naquele programa, não me adoçaste. Por isso dá pra Você ver, tá sente. espejado Não, ali tem já. outras mesmo que, epá, eu sou pessoa, devo falar, eu não posso se É esconder. isso. Epá, já aconteceu. Sabe, até, epá, Tens já de falar. cheguei a transar com uma baby que tem idade da minha velha. Minha mãe vai fazer 50 anos esse ano. Tá a ver? Yeah. Extremamente duro. O Jay confirma, o Jay tá aqui. Muita gente vai pensar que até tá a transpirar. Eu não Mas tem confio, essa. eu não confio. Não, o Jay tava comigo. O Jay confirma. Confirmo, O Jay confirmo. confirma. É uma Bem história. confirmado. Uma história que aconteceu. É para quando eu pensei que a baby, tipo, é bem bonita. A mãe dele chamar baby. Não. É só com a idade da tua mãe, baby. Ó, dia Mas como seguinte, é que, depois como é que foi esse contato com... Ela é fã. se encontramos na festa. Ela tem 50 anos. E eu tô com 22. E ela é fã. Ficou fã tua na festa. Yeah, Isso foi em que banda? Hoje ainda. Ok. A mulher já anda. Vamos lá. E no dia seguinte, ela, tipo, aquela curiosidade de até que tava a pagar birra pra ela. Perguntei, tens quantos anos? Não. Aí Não, tem- conta-nos, antes de chegar nessa fase, conta-nos como é que vocês se conheceram na festa. E na tudo. festa, tipo, epá, gostei de mim, eu gostei dela. Começamos só a dançar. Epá, Mas nessa festa tu foste atuar. não. Só fomos, tipo, criamos uma ideia, vamos berrar. Passamos nós já, ele tem um pouco, vamos gastar. E eu, o Jay, também o Devita. Yeah, fomos lá, também o Halaya, o boss. Yeah. Aconteceu tudo. Epá, eu também não sabia que ela tem aquela certa idade, ele é bem fresco. E onde é que foi? Na casa dela ou na tua? Não, aconteceu no boda.
Não, como assim? Aconteceu mesmo tudo no boda. É mesmo, essa conversa do boda aconteceu no boda. Dia seguinte, quando ela me falou que Mas tem em que aquela canto idade. da festa? Na casa de banho? Yeah, pode ser. Se foi na casa de banho. Adivinhaste bem. Tu ficaste com uma senhora de Uau. 50 anos na casa de banho. Yeah. Ela gostou de mim, eu gostei dela. Epá, nada é impossível, é o que eu falo. Epá. Mas epá, é uma coisa que eu não quero mais repetir. É uma coisa que... E depois no dia seguinte ainda estavam num chill. Yeah, não chilo mais, a birrar com a nigga J. A fazer Voltaste a acontecer. ficar de novo com ela. Não ficamos mais. Aquela que foi só já lhe perguntar. Porque eu no boda não tinha como lhe conhecer bem. Foi já lhe perguntar, estás com quantos anos? Não, estou com tipo 40. Aquela idade, estava com 48. Agora está com 50, porque a minha mãe vai fazer 50. Yeah, estás com 48. Ei! A idade da minha mãe. Che, mas já aconteceu, mano. Epá. Irmão dele em tudo já. Epá, aconteceu. Mas epá, já não quero mais repetir esse mal, mas... É life, sei lá, vi. Sei lá, vi. Pô, seja, tu és duro, mano. Extremamente duro. Não, mas é uma coisa normal, né? Yeah. O amor não tem idade. Não tem idade Ok? Tu mais. podes te apaixonar por qualquer pessoa de qualquer idade, né? Desde que haja respeito Yeah. e love acima de tudo, tu és livre, né? Vocês são adultos e fazem aquilo que vocês consideram, pô. Só achei que fazer aquilo na casa de banho com uma jovem de 48 anos é uma questão de Mamãe, desrespeito. Não, Mas se ela permitiu é porque ela também não queria ser respeitada, né? Yeah. aí Sem pra dúvida. mim na boa você já quer ser É respeitado. naquela, acho que é naquela onda do boda, né? As pessoas Yeah. ficam assim. Tudo mesmo, uma coisa. É só um lado que tá escondido, yeah. Acontece tudo. Mas quais foram as vossas dificuldades no mundo da música? Até hoje é muita. Ou particularmente a família não apoia. Yeah. Não apoia por quê? Por falta de talento? Não, até que talento não. Talento. No meu caso também a família não me apoia. É para não acreditam. Falta de talento? Não. Até que não. Porque talento é bué. É o que mais temos. Yeah. Acho que os nossos pais querem uma coisa diferente daquilo Yeah, que tipo nós escola. queremos. Tá mais focado na escola, terminam isso, terminam a FAO, terminam o médio. Você tá pensando em outra coisa. E como é que vocês lidam com a formação? Acho que formação é primordial. Pelo menos para mim, formação é primordial. Yeah. Formação é primordial. Eu gosto da música, faço música, mas... yeah. É Tanto gerir as duas primordial e também coisas. muito essencial para a Yeah. vida do Do indivíduo. Tanto gerir. Qual é o vosso nível acadêmico? Segundo ano da universidade. Boa. Primeiro ano da universidade. Para ser sincero, eu terminei só 11ª. Por quê? Porque isso, escola nunca foi a minha vibe. Para ser sincero. Eu não gosto da escola. Mas gosto bem de ler, sou muito viciado. Tipo, Livros. ele é livre, ser inteligente, porque um rapper deve ser mesmo muito inteligente. Mas não Mas achas tipo, tá na escola, acabava tipo por influenciar os meus colegas do Bonsa, e um rala para eles também. que influencia em termos de quê? Porque eu sempre entrava bem drogado na sala e eles acabavam por não assistir a aula para começar a ver a maluquice que eu estou a fazer. Que eles achavam, cada vez também que eu passava lá, eu via tipo que né, meu lugar, minha zona de conforto. Mas tu achas que entrar dessa forma é a forma mais interessante de se encarar a vida? Tipo, eu só não estou na FAO. É porque eu não gosto. Mas eu respeito, tipo, o Vitoriano já está lá fazer o primeiro ano. Vai tipo fazer o segundo. Se ele terminar, eu vou estar lá para dar aquele apoio, porque eu sei que estudar não é fácil. Mas você não adianta fazer uma coisa que você não gosta. Você deve fazer uma coisa que você mete o coração, mete a alma, porque tem uma pessoa que tá por dinheiro. Tipo, minha mãe, eu não queria que minha mãe mete dinheiro. Sempre é aquela dificuldade que nós temos também. Gastar sempre dinheiro para uma coisa que eu não quero. Não adianta, porque se eu lhe mostrar 20, ela vai se estranhar, mas eu sei que aquele 20
Meteram um 0. Tá bom. Ou somente 2. E mediante aquilo que você quer, é a música. Yeah, só muito Já conseguem trazer algum retorno quanto a isso? Ainda não. Retorno. Essa é a luta. Estamos à luta. Mas estamos tem pessoas que atrás. apoiam com Tem uns pessoas que 5 já nos mil, apoiam. 10 mil, yeah. Isso Com é as bom. músicas que nós fizemos, mostramos, epá, tem aquela... Com qualquer coisa ajuda. Mas para além da música, o que é que vocês mais fazem como fonte de renda? Fonte de alimento não. Alimento é na tua casa. Rendimento. A tua mãe já fica a fazer a questão de dar o farnel, não? Pode ser rendimento. Ah, vamos lá. Fonte de renda, para além da música. Bem, eu não tenho uma fonte de renda oficial, eu trabalho apenas com a minha mãe. A minha mãe tem uma loja de diversos. E de vez em quando vou lá e fico a gerenciar coisa. Mas se não uma fonte de rendimento própria, não tenho. Mas envio sempre meus currículos e tudo mais em empresas. Para ver se de alguma forma seja chamado para ter a minha própria fonte de rendimento. Ok. Isso aí é muito bom, porque vocês de certa forma têm de servir de inspiração. A formação é importante, mas não é um critério suficiente. Sim. Mas é bom sempre ter uma formação, porque vai te permitir teres uma base, te ajustar ao longo do tempo. E a visão de um formado também é diferente. Até o artista precisa. Quem passa na escola tem uma opinião diferente em relação a quem não passa. E aquele que passou na escola que tem uma opinião errada, aí não é a formação, aí é a pessoa em si. Então é sempre normal. E de certa forma tu deves ver o melhor caminho para se fazer as coisas, porque não adianta tu entrar para uma sala drogado, tu não ganhas nada. Sim, é por isso que eu... Drogado nas aulas, tu estás a te prejudicar a ti mesmo. Sim, é por isso que eu deixei de estudar. Vi que aquele não era... Mas agora não era deixaste uma de coisa... estudar e essa sensação ainda continuas. De que não, já não. Porque aquele ao longo do tempo, 11ª, tipo, já fiz aqui há 3 anos. Alguns que eu fiz com ele 11ª já estão na FAO. Mas de lá para cá, o que é que tu tens feito? Eu, tipo, vendido com minha mãe. Estou mais, assim, atento no negócio da minha mãe, do meu pai. Consigo tirar um pouco daí. Também estou a vender com minha mãe, tirar uns 6 mil para roupa, uns 6 mil para táxi, para se deslocar. Dizem que os artistas são aquelas entidades que muitas das vezes têm que variar o drip, né? Tem que estar sempre a comprar roupas, calçados. Acho que a imagem é importante. Acho que a imagem é importante no ramo artístico. Né? A imagem também que faz o artista. Então, tipo, eu já vi uma entrevista de um nigga, ele disse que eu não gosto do que Johnny, da forma que ele canta, mas eu vou no show só para ele ver da forma que ele veste. Mas eu também ainda sou de opinião que, tipo, independentemente da imagem, ou melhor, da roupa, nesse caso, ser tão importante, não pode ser... É algo relativo, porque imagina, tem pessoas que têm dinheiro, tem pessoas que têm possibilidade de, pelo menos, comprar uma roupa, 2, cada final de semana. E há pessoas que não têm, então é normal quando alguém é artista e não tem tanta roupa assim. Não tem, é muito tipo, normal. É muito normal. Não varia tipo, em cada programa. Acho que... Em termos de shows, mas eu já... tem muitas atividades, não? Agora estamos a pensar em lançar uma EP, né? Uma EP. Nos meses que vem. Para meses que vem. E essa EP qual vai ser o nome? Desacreditado. Por que esse nome? Porque ninguém acredita em vocês? Sim, e somos mesmo bem desacreditados. Mas qual é a música que vocês já fizeram para serem acreditados? Temos muitas, o Lágrimas. Qual é o coro de Lágrimas? Vejo o mundo várias cores, sempre chateado várias horas. Energia é tanta que não precisamos sucessores. Mas só penso que não chores. Maqueia o rosto com talento que destrói são as lágrimas. São as lágrimas. Coisa mais fogo nessa onda, cada lágrima. Cada lágrima. Tem várias, tem. Mas onde é que as pessoas podem encontrar as vossas músicas? YouTube. Nossas páginas, a página do Facebook, TikTok. YouTube, Spotify. SoundCloud, Lotus,
Oficial. Oficial, William Lodge 21, meu canal do YouTube, William Lodge, Facebook, SoundCloud William Lodge. Yeah. E também você não tem algumas Vocês contas? pertencem a uma produtora, não? Yeah, ali na Record. Mas como é que é esse vosso contrato com a produtora? Primeira música fizemos já lá, o Tamabulê. Contrato. Viu o grupo a crescer, nós também vimos a trajetória dele, tipo, começaram com o PSL. Tamo sucessivamente, ele estamos vendo essa trajetória, é um contrato que a gente criou, porque Acho que é um contrato intemporal. Nós não, nós somos Não oficiais. não assim, decidimos um datas. tempo, né? Um tempo. Chegamos, conversamos e não foi um contrato escrito, foi um contrato verbal. Conversamos apenas. Éramos amigos e fizemos um contrato verbal. Estamos lá até hoje e Daquela garra. acho que nós retribuímos. Tipo, eles ajudam-nos no processo de gravar músicas e tudo mais, e nós, de forma a retribuir, ajudamos talvez em compra de alguns materiais para o estúdio. Acho que o nosso contrato é esse. Ajudamos daqui, eles ajudam-nos a gravar. Como é que vocês veem a New School angolana? Eu gosto da New School angolana. Tem boa energia. Quais são os artistas que devem estar a fazer barulho? Os vossos, o artista que mais faz barulho na New School, o melhor de todos. O Lilê é um nega que, Que faz vive da barulho. polêmica. E para mim, eu não vou muito. Para você fazer sucesso não é preciso ou estar aqui no programa falar mal do Preto Show. Eu não conheço o Preto Show. Acho que esse mesmo que ele faz só para ganhar fama. O Lilê é um que faz barulho. Faz barulho, é para mim, é minha opinião. Tem o Lilê. Tem também o Kenny. O Kenny nesse momento, tipo, falar de McQueen. Nós estamos a passar mal, mano. Nem todo mundo tem esse mambo de McQueen. Estamos a passar mal, Angola está mal, estamos a ver de táxi para nós estar aqui. Toda hora McQueen. Não muda de... Nunca vi. Toda rima dele, tipo, uma rima do Kenny. Deixa o nega falar. Do Kenny. Exprimir. Eu já vou saber, não, o Kenny nessa música, mesmo até que eu não ouvi, falou de McQueen. Quando vai me aumentar, eu sabia, já começou a ouvir o Kenny muito. Ele também faz barulho. Estes dois. Eu sou rapper, pelo menos não sinto medo do Kenny. Eu tenho respeito para Young Family. Na Young Family tem niggas que eu acompanho que são mesmo bons, extremamente bons. Mas eu não posso estar aqui fazer também humilde com toda a gente que eu não acho no cubico. Mesmo que não é Young Family, mas sempre foi. Família é para sempre. Então, Young Family Brasil. E para ti, quais são as outras pessoas que também consideras que de certa forma fazem barulho? Porque fazer barulho na New School é tocar. Tu disseste fazer barulho não no sentido de negativo, né? Agora, eu entendi a tua explanação quando dizias que fazer barulho é porque está a falar demais, não é? Sim. Ok. Que eu me referi. Agora, no sentido de hit, quem está tipo... Tem um Cota Daisy, Atualmente temos tem um Toy Toy, Rex. tem o Zaraji, Tem lançado, o Toy Toy tem lançado sucessos atrás de sucessos. Toy, etc, mano. Toy Toy, etc. etc. Não, Toy é etc, mano. Que ele é... Tá num No planeta, patamar num nível muito alto. avançado. É Manachese, também um Cota que eu acompanho. Mas às vezes já não faz tanto sucesso assim. Barulho, pelo menos, já não... Sim, mano, cheesy. Acho que os que Pra estão mim a só- pra mim T-Rex só mesmo. T-Rex. mano. T-Rex e o Rex, Dizzy. e o Dizzy, Dizzy. podemos considerar New School, Old School. New School. Depois vem a Lotus Gang, né? Sim. Lá no Rocha. Morro Bento, Morro Kazanga, Bento, banda. Kazanga. Todas as bandas. Vocês também têm um quarto no Rocha, como nós. Nós também temos um podcast que está a crescer agora e nosso quarto é nem no Rocha, mano. Não, nosso quarto é no Morro Bento. Morro Bento. Mas é normal ter no Rocha, porque você já está há quanto tempo na música, a fazer música? Eu particularmente já faço música desde
2017, já lá vão 6 anos. Sim. Uau. 6, 7 anos de estrada. E o que é que tu achas para atingir o sucesso? O que é que falta? O que é que falta? Falta mais trabalho nessa parte. Acho que falta mais trabalho. E Deus já Mais abre as trabalho para portas. vocês é gravar mais músicas? Nada. Não. Porque não adianta você só Promover mais gravar, as nossas promover músicas para alcançarem os um número objetivos. elevado de ouvintes. Qual é o critério que vocês utilizam para definir se essa música vai bater ou não? Acho que isso não se define, mano. Acho que, Yeah, isso acho já- que a aceitação depende muito do Yeah, público dos que ouvintes. nos ouve, né? Então acho que isso não se define. Apenas lançamos e depende do people que está aí a ouvir. Porque acho que a música é algo que se conecta muito com o estado espiritual, psicológico da pessoa. Yeah. Se a pessoa tipo tiver aí num momento triste, tu fazes uma música para lhe motivar, pelo menos. Aquela música pode não ser benga para toda a gente, mas é o benga para ele. Estás a ver? Porque motivou-lhe a pelo menos sair do estado que ele estava e tudo mais. Então, acho que também o benga, nesse caso, chega a ser bem relativo. O que é benga para mim pode não ser para ti. Yeah. Mas quando tipo abrange toda a gente é porque de alguma forma Era mesmo um a momento. música tipo se encaixou em realidade daquela toda a gente, pelo menos o Esperança do Dizzy, né? Yeah. Que bateu tanto. Se enquadrou na realidade do povo A angolano realidade que e estamos a viver. acho que o hit é mais sobre isso, se enquadrar na realidade e se o people se gostar pelo menos ou fazer Também sentido depende para de tudo, ele, seja de Deus. se fazer Uma sentido coisa. para ele, Numa fase de reta final, o que é que vocês gostariam de deixar para aqueles que acompanham o vosso conteúdo? Bem, continuem a acompanhar, né, a Lotus. Continuem a partilhar nossas músicas. E a dar aquela garra que vocês só vocês sabem dar. Yeah. E também fiquem ligados às nossas páginas do Facebook. Yeah. Que em breve, no dia 30 já, sai o Sinais. Estará disponível em todas as plataformas digitais. E o EP Desacreditado que sai Em breve. em breve. Ok, palavras motivadoras para os fãs. Vitória não é bom para isso. Palavra aí. Epa, para os fãs, né? Continue a acompanhar Lotus que... Ou não tem fã? Não, Temos. temos. Continue a acompanhar Lotus, que a Lotus nunca vai vos decepcionar. O melhor que há é na Lotus que há. Ok, isso aí é uma frase roubada, ok? Então, para todo aquele pessoal que acompanha esse episódio, se vocês mostraram algum interesse, deixem um like, subscrevam o canal, partilhem com aquelas pessoas que vocês mais gostam. E se vocês, de certa forma, acompanham o conteúdo que a Lotus Gang tem feito, deixem nos comentários, não é? E se vocês querem ouvir as músicas que eles no qual têm lançados, vão para as plataformas digitais de áudio como SoundCloud, pesquisem e é lá onde vocês poderão, não é, subscrever e acompanhar as músicas que eles fazem. E também, né, nessas mesmas plataformas de áudio, você também pode encontrar um podcast interessante com o nome de Whole Talks. Subscreva-nos, ajude-nos a chegar à meta de 10 milhões de inscritos, mas na realidade eu acho que, sendo que Angola é um país com 33 milhões de habitantes, 10 milhões nós estaríamos a entrar por uma era muito pouca. Então que tal nós pedimos aí 20 milhões de inscritos? Já dobrei. Então vamos aí apoiar, não só. Vocês não podem simplesmente subscrever a Whole Talks. Vocês sabem que a Whole Talks também é patrocinado por 3 empresas interessantes, que é a Abrir Acessórios, a Coffee Cash e a Elenio Pay. Se abrir acessórios vai ter 20 milhões de inscritos, então automaticamente a Whole Talks também deve ter 20 milhões de inscritos. Que tal vocês fazerem esse gesto muito simples por nós? Porque vocês, ao subscreverem o nosso canal e a deixarem um like, vocês assim ajudam a plataforma de divulgação a identificar que esse conteúdo é interessante e ele poderá ser remetido para milhares de pessoas que também poderão se beneficiar com esse conteúdo. Então, se tens esse interesse de nos fazer crescer, dá-nos essa força e também podes fazer a questão de doar alguma coisa para nós. Tu podes doar aquilo que tu queres que seja bens, não é, diversos, não é, como roupas, chapéus, outros materiais que tu supostamente queres doar, como podes doar também uma quantia monetária a seu critério, ok? Não existe nenhum valor mínimo que vocês possam doar para o nosso programa e vocês definam mediante a vossa condição financeira.
Se você gosta do nosso canal, já sabe o que fazer, partilhe e até já com a Lotus Gang. Vai. Mr. Mas- Melanina, pessoal. Tell me what you want, what you need. Tell me, tell me, tell me, tell me what you want, what you need. Tell me, tell me, tell me, tell me what you want, what you need. Tell me, tell me, tell me, tell me what you want, what you need. Tell me, tell me, tell me. I grew up in a place where they told you what